Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, oh Senhor, é contigo, Senhor, que nós derrubamos, Senhor, os gigantes, as muralhas, meu Pai. Contigo nós saltamos muralhas, pois contigo nós derrubamos gigantes, Senhor. Oh Senhor, pois o Senhor é forte, tremendo, corajoso, glorioso. Vai dando característica a Cristo. Vai falando com Ele, Espírito Santo, eu acredito, eu confio. Porque é o Senhor que abre a porta que eu preciso. É o Senhor que abre o mar quando eu preciso passar. É o Senhor que enxuga as minhas lágrimas, Senhor, quando eu não consigo mais, Deus Todo-Poderoso, parar de chorar. É o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que me dá a força que eu preciso para levantar de manhã e ganhar mais uma batalha, Deus. Para levar o alimento para a minha família, Senhor. Oh, Deus Todo-Poderoso, para os meus filhos. Eu não aguento, Senhor, sozinho eu não aguento. Mas com o Senhor eu posso todas as coisas. Com o Senhor eu venço qualquer parada. Com o Senhor eu venço qualquer muralha. Com o Senhor eu venço a doença. Com o Senhor eu venço o desemprego. Com o Senhor eu venço. Porque é só isso que eu preciso, é só o Senhor. É só a Tua presença, Senhor. Por isso que eu acredito que o Senhor sempre esteve comigo. O Senhor sempre abre uma porta. Quando eu estou precisando, o Senhor sempre abre caminho, Senhor. Nós temos o cajado na mão, Senhor. Nós temos, Deus Todo-Poderoso, o prato na mão, Senhor. Nós temos a capa na mão, Senhor. O poder não está na capa, não está no cajado, não está no prato, não está na pedra. O poder está na fé. Se você tem fé agora, você já derrubou o seu gigante. Porque o Espírito Santo já está aqui neste lugar. E Ele está esperando você falar, igreja. Eu preciso, Senhor. Eu não vou mais com a minha força. Eu não aguento mais. Os meus punhos estão sangrando. Eu não quero ir contra o Senhor. Não, Senhor Jesus, eu preciso da Tua ajuda. Vem, Espírito Santo. Faz na minha vida. Faz na minha casa. Eu creio que o Senhor é o Deus do impossível. Eu creio, Senhor. Faz acontecer. Espírito Santo de Deus, eu estou aqui clamando por minha família, por minha casa. Vai falando, igreja. E o milagre está acontecendo. O milagre é de dentro para fora. Você tem que crer. Tudo é possível para aquele que crê. E eu creio que o meu Deus é o Deus de milagre. O meu Deus é o Deus de promessa. O meu Deus é o caminho no deserto. O meu Deus é luz na escuridão. O meu Deus é a chave que abre qualquer porta. Vai falando. É o meu Deus que vai tirar o seu filho das drogas. É o meu Deus que vai trazer o seu marido de volta. É o meu Deus que vai abrir a porta do emprego. É o meu Deus. É o meu Deus. É o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Vamos louvar a Deus. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho, luz na escuridão. Meu Deus, esse é o meu Deus. Deus de milagres, de promessas, caminho, luz na escuridão. Meu Deus, oh Senhor Jesus. Deus de milagre, Deus de promessas, caminho. Meu Deus, nós temos a força que nós precisamos. Oh Senhor Jesus, nós precisamos, Deus Todo-Poderoso, da Tua presença para vencer qualquer batalha. Pois contigo saltarei muralhas, Senhor. Pois contigo, Senhor, eu derrubo os meus gigantes. Pois contigo isso, vai falando. Muralhas, muralhas, e também destruirei exércitos. Pois eu sou, bate no peito e fala, mais que vencedor. Pois contigo eu saltarei forte, corajoso, mais que vencedor. Eu creio
impossível. E que nada é impossível para ti. E que nada é impossível para ti. E basta uma palavra e os montes se removerão. Aleluia. Eu creio. Diga para ele. Eu creio que tudo é possível. E que nada é impossível. Nada é impossível para ti. Basta uma palavra, Senhor. E basta uma palavra. E os montes se removerão. Solta a sua voz e declara. Pois contigo eu saltarei muralhas e também destruirei exército. Pois eu sou mais que vencedor. Pois contigo solta a sua voz e declara. Contigo eu saltarei muralhas. E também destruirei exército, pois eu sou mais que vencedor. Aleluia. Nós cremos, meu Pai. Nós acreditamos nisso, que com o Senhor nós somos mais que vencedores no nome do Senhor Jesus. Só quem crê nisso, diga assim seja no nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus bem forte, amém? Graças a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Os amigos de casa, se você puder curtir e compartilhar, por favor, para que essa palavra, né, alcance e abençoe o número maior de pessoas no nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá. Irmãos, abra a Bíblia de vocês lá no livro de Efésios, capítulo 6. Isso, Efésios, capítulo 6, o versículo é de número 10. Isso, vamos lá, no nome do Senhor Jesus, amém? Vamos entender um pouco mais sobre Efésios, sobre algumas coisas aqui, né, relacionadas à fé, no nome do Senhor Jesus, amém? Então vamos lá. Isso, às 17 horas foi uma bênção, irmão, glória a Deus, e agora também será no nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá, Efésios capítulo 6, versículo 10. Irmãos, se possível, vocês puderem acompanhar aqui na tela, porque eu vou usar uma versão diferente, tá bom? Então vamos lá, 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu o quê? Vamos ler mais uma vez. No demais, irmãos meus, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, vocês não estão com frio, não? Não está frio, não? Então tá bom, então vamos lá. Irmãos, o que Paulo, né, estava falando para o povo de Éfesos, né? Que eles deveriam, irmãos, se fortalecer, ou seja, eles deveriam buscar força em quem? No Senhor. Isso aqui é algo, irmãos, que nós estamos falando há dias, né? Como hoje é sexta-feira, o propósito do fortalecimento, né? Eu só posso buscar força, meu irmão, espiritual, é somente no Senhor. No nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão, tá? Olha só, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, é em Deus que eu busco forças para ser um marido melhor. É em Deus que eu busco forças para ser um profissional melhor. É em Deus que eu busco, vamos supor, o Gilmar, ele é eletricista, né? Empresário forte no ramo de elétrica. Né? Então ele pode chegar diante de Deus e falar: Senhor, me dá força para me tornar um profissional melhor. Porque quantos que trabalham no mesmo ramo que o dele e talvez não tem, irmãos, a sabedoria ao qual ele tem a força, a sabedoria ou algo do tipo, né? Então, Senhor, me dá força para ser um marido melhor. Senhor, me dá força, Senhor, para me ser, né, um pai melhor, para me ser um filho melhor. E assim nós vamos. Ou seja, é em Deus que nós nos fortalecemos no nome de Jesus, amém? Olha só o que diz a versão linguagem de hoje. Coloca aí, Pedro. Olha só a versão linguagem de hoje, acompanha na tela aí, ó. Para terminar, torne-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande o quê? Poder. Quem aqui, irmãos, quer se tornar cada vez mais forte? Diga amém. Então,
meu irmão, para me tornar, né, um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus mais forte, eu preciso viver unida com o Senhor, ou seja, com Deus. Pastor, e como que eu ando unida com Ele? Né? Quando você anda, meu irmão, na palavra. Amós capítulo 3, versículo 3, né? Andarão dois juntos se não estiver de acordo. Então, meu irmão, eu estarei unida com Ele, não Ele unido com a gente, tá, meu irmão? É nós que nos unimos com Ele, tá? Então, ou seja, eu estarei unido com Deus se assim eu estiver andando de acordo com a sua palavra. Repita assim comigo, diga, eu estarei andando unido com Deus se estiver de acordo com a sua palavra. Somente assim, meu irmão, né, eu posso andar unido com Ele, tá bom? Então, meu irmão, se eu quero me tornar, né, um homem de Deus mais forte, um marido mais forte, uma mulher mais forte, ou algo mais forte, meu irmão, eu preciso entender isso, eu preciso andar de acordo com a sua palavra, eu preciso andar unido com a sua palavra, no nome do Senhor Jesus. Também não existe outro meio, não existe um segredo, não existe, né, algo assim do tipo, né? Muitas das vezes, irmão, nós até oramos, né, pedimos a Deus essa unção sobre a nossa vida, pedimos para Deus nos tornar mais fortes, enfim, mas para cada vez eu me tornar mais forte é andando na sua palavra. Vamos supor que o obreiro Gilmar, né, ele faz um atendimento. E aquela pessoa diz para ele assim, olha, obreiro Gilmar, eu quero me tornar uma pessoa mais forte, né? Eu preciso me tornar uma pessoa mais forte. O obreiro Gilmar começa a pregar, começa a falar de Jesus, começa a falar para ela. E daqui a pouco, meu irmão, essa pessoa, né? Essa pessoa não quer ter compromisso com a palavra. Essa pessoa não quer ter compromisso com Deus. Essa pessoa, meu irmão, não quer ter compromisso, né? Com o Espírito Santo. Eu pergunto para você, essa pessoa irá se tornar mais forte, sim ou não? Então, meu irmão, esse está sendo o erro de alguns, até mesmo de cristãos. Porque, meu irmão, para algumas pessoas é balela isso, né? É bobeira, é bestice, você tem que andar unido com a palavra, você tem que andar junto com Deus, você tem que andar, não, sabe que esse negócio é errado. Como, por exemplo, existem profissionais, né, que não cabe eu dizer aqui ao vivo, mas depois eu posso dizer para você, existem profissionais, irmãos, que eles acham que isso que nós fazemos aqui é balela. O obreiro Gilmar sabe disso, ele foi lá num certo local, que chegou lá, né, as pessoas até impedem, ao invés de pregar, de falar, de evangelizar. Por quê? Porque na cabeça dele, a Bíblia, isso aqui que nós estamos fazendo é balela, não serve para nada. Eu já fiz visitas, irmão, em locais que os profissionais chegaram para mim e falaram, ó, você pode até ir lá, mas você não pode orar. Mas eu orei do mesmo jeito. Você pode ir lá, mas você não pode orar. Até mesmo naquele lugar que o senhor fez serviço lá, Breu Gilmar, subindo lá, vendendo de CPA lá, que tem, enfim, aquelas pessoas que ficam lá, de uma certa idade, lá não pode orar, não. No dia que eu fui lá fazer a visita para um senhor, a diretora me chamou no escritório, ela falou, ó, você vai entrar aqui, você é um pastor, mas você está proibido de orar aqui dentro, que não pode orar. Aí eu vi lá escrito, né, não sei o que, espírito e tal. Falei, entendi. E os profissionais também, eles não deixam, né? Falei, não, tudo bem, entrei lá, aí atendi a pessoa, conversei com ela, né? Falei, bem, assim, posso fazer uma oração para o senhor? Ele falou, pode, mas, né? Como o senhor vai orar? Falei, não, só fecha os olhos, fica em espírito. Coloquei a mão no ombro dele, comecei a orar ali baixinho, por ele sem chamar a atenção de ninguém, e assim eu ia orando pelas pessoas lá. E graças a Deus esse senhor, né, ele ficou muito bem. Então, irmãos, ou seja, mas tem pessoas, irmãos, que, né, não querem ter esse compromisso e querem ser forte. Estou desanimado. Estou desanimado, né, em relação ao meu casamento. Eu estou desanimado em relação às minhas finanças. Eu estou desanimado em relação a tudo na minha vida. Sabe por que tem muito cristão desanimado? Primeiro, tá? Duas coisas. Primeiro, porque, meu irmão, não está andando unido com o Senhor, com a palavra. E segundo, e a segunda coisa, irmão, é a oração. Tem cristão, meu irmão, que não tem vida de oração. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Então, meu irmão, se eu não me encho da presença de Deus, meu irmão, a depressão,
o abatimento, o cansaço, o desânimo, ele vai ter espaço na minha vida. Então, quando você está cheio de Deus, irmãos, na sua vida não terá espaço para esse tipo de coisa, né? E outra coisa que também traz o desânimo, que nós estudamos sobre isso, é o pecado, né? É o cristão que está vivendo em pecado, ele se sente desanimado para orar, para vir aos cultos, para buscar, para fazer as coisas, enfim. Mas, voltando aqui, irmãos, muitos não têm se tornado mais fortes porque não querem andar unido, meu irmão, com a palavra. Não quer andar unido com Deus, não quer andar lado a lado, não quer andar em concordância. Por que muitos casamentos terminam? Por quê? Porque, meu irmão, o casal deixou de andar em concordância, né? Para eles poderem andar junto, para eles se tornarem uma cabeça, para eles se tornarem um corpo só, para eles continuarem, meu irmão, na sua caminhada, eles precisam entrar em o quê? Em concordância. Quem está entendendo, diga amém. Então, meu irmão, tanto eu como vocês, nós precisamos, irmão, entender isso, tá bom? Então, ande, né? Devemos andar unidos com Ele, com a sua palavra, e assim, meu irmão, nos tornaremos mais fortes no nome do Senhor Jesus, amém? Porque, meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa. A oração, né? A oração, irmão, nos fortalece, nos ajuda a vencer o desânimo, o cansaço e tantas coisas. Vamos lá. Vamos supor, meu irmão, que eu estou buscando pela minha esposa. Aí eu passei a madrugada toda em vigília de oração com Deus, orando, buscando por ela, aquela coisa, né? Aí logo pela manhã, logo no amanhecer, aí a minha esposa fala bem assim para mim: ô Alex, né? Vamos supor que eu estou em casa. Ô Alex, né? Você poderia me levar lá, né? No trabalho, porque eu estou atrasado e tal. Eu vou lá e dou uma resposta para ela, né? Se você quiser, você pega ônibus, você vai da forma que você quiser, eu não vou te levar, eu estou cansado, estou assim, estou assado. Ou seja, eu orei. Mas a forma que eu estou tratando a minha esposa, isso demonstra que eu estou unido com Deus, com a palavra, sim ou não? Isso demonstra sim ou não? Claro que não, estou maltratando ela. Então, meu irmão, muitos de nós, vou usar o palavreado do Hebreu de segunda-feira, sabotamos a nossa oração a ver dessa forma. Nós oramos muito, meu irmão, mas na questão da prática da palavra de Deus, de estar unido com Deus, nós deixamos a desejar. Por isso que a coisa não dá certo. Meu irmão, uma vez eu ouvi o pastor Sérgio Fernandes fazendo uma pregação, lá na sede, meu irmão, numa vigília que o pastor antes fez. Não me lembro o versículo, posso perguntar para ele te falar depois. Ele estava dizendo alguma coisa, meu irmão, em relação, lá no livro de Apocalipse. Eu não me lembro o contexto, mas eu lembro que ele disse, meu irmão, que nós temos duas asas. Ele dizendo no contexto da história. Uma asa é a palavra e outra asa é a oração. Posso até ver com ele depois qual foi o versículo e depois eu falo para vocês. Me lembro como se fosse hoje. Eu não me lembro do versículo, mas eu me lembro disso aí. Ele falou que todo cristão tem que ter a oração e a palavra juntas, as duas. Um pássaro consegue voar com uma asa só, sim ou não? Não consegue. Então, todo cristão ele precisa, meu irmão, oração e palavra, oração e palavra, oração e palavra, oração. Ou seja, se eu tiver só oração, não tiver a palavra, meu irmão, não vai, eu não vou decolar, eu não vou conseguir ir, né? E se eu tiver só a palavra, sem a oração, eu também não vou conseguir ir. Então, ambos devem andar juntos. Quem está entendendo, diga amém. Ambos devem andar, eu preciso andar unido, meu irmão, com Deus. No nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Vamos supor que o Hebreu Gilmar está orando para pegar um grande serviço. Ele vai lá, fecha o mega serviço. Meu irmão, ele ganha, né? Porque acredito eu que eu já reparei que o Hebreu Gilmar é assim também, né? Ele pega um dinheiro, né? E ele não gasta todo aquele dinheiro. Só tira como se fosse um salário para o Senhor, o restante só guarda, né? Só de conversar com ele, eu já percebi que ele faz isso já. Então, irmãos, ou seja, né? O Hebreu Gilmar, a parte dele, não o dinheiro da empresa, a empresa, o dele é dele, porque o da empresa ele tem que fazer o giro. Por que muitas pessoas começam, abrem o negócio e depois quebram? Porque, meu irmão, fazem compromisso com o dinheiro que não é dela, é da empresa, né? Aí o Hebreu Gilmar tirou um bom salário para ele, irmão, só que, né, o Hebreu Gilmar, será que eu dou o dízimo, será que eu não? Né, esse dízimo aqui é muito alto, né? Esse dízimo... Eita, meu Deus do céu, deixa para lá. Né? Esse dízimo aqui é muito alto. Enfim, o Hebreu Gilmar vai e não tira. Ou seja, ele orou, foi abençoado, mas porque ele não colocou em prática a palavra, ele está anulando, meu irmão, né, a bênção de Deus sobre a vida dele.
Deus poderia enviar outros contratos maiores, outras coisas maiores, mas ele acabou que, né? Deixa eu te ensinar uma coisa, não sei por que eu lembrei disso, né? Usando o Hebreu Jumar como exemplo, tá? Irmãos, vamos supor que você é assalariado. Todo mês você devolve o dízimo do seu salário. Pastor, se eu receber uma bênção, eu tenho que devolver o dízimo dessa bênção, sim ou não? Tem que devolver, sim ou não? Claro que tem, irmão. Aí tem pessoa que devolve o dízimo só do salário, não devolve o dízimo da bênção. Tem que devolver, irmão, tá? O dízimo tanto do seu salário, tanto da bênção que você ganhar. Não pode ser só, enfim. Então, irmãos, eu preciso andar unido com ele, porque senão eu anulo a sua palavra. Vamos lá, que tem muita coisa aqui, tá? Vamos lá, Efésios, capítulo 6, versículo 11 agora. Vamos lá, 6:11. Olha só. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Olha só, vistam-se de toda a armadura, tá? Que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas de quem? Do diabo. Guarda bem essa palavra armadilha, tá? A versão a Viva não tem aí, né, Pedro? A versão Viva diz assim, ó, para ficar a salvo da tática e das armadilhas de Satanás. A versão NVT, Pedro, coloca na tela aí, olha só. Leu na tela aí, ó. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias de quem? Do diabo. Então, irmãos, é mais ou menos assim, ó, tá? Nós só podemos, irmãos, ser livres, né, das estratégias, das artimanhas, das táticas e das armadilhas do diabo, se eu e vocês tivermos revestidos, tá, de Deus, ou seja, da sua armadura. Se eu e você estivermos revestidos de Deus, tá? E, meu irmão, da sua armadura, meu irmão, o diabo, ele vai fazer estratégias, o diabo irá fazer táticas, né? As suas artimanhas, ele irá tentar fazer as suas armadilhas para nos derrubar e não irá conseguir. Porque funciona assim, meu irmão, o diabo, para tentar me derrubar e derrubar você, ele vai, meu irmão, né? Como diz lá no Salmo 91, né? Que Deus irá nos livrar do laço do passarinheiro, tá? Para os antigos, é laço do passarinheiro, né? Se eu fosse perguntar aqui para alguns jovens hoje em dia, falar bem assim, você sabe que é laço do passarinheiro? Ele não sabe, né? E para, né, os mais jovens agora, armadilha, né? Então o diabo, ele vai tentar colocar armadilhas, vai tentar, né, fazer táticas, artimanhas, né, vai agir com suas artimanhas e estratégias, irmãos, para tentar nos derrubar, para tentar nos tirar da presença de Deus. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Como, por exemplo, meu irmão, a pombagira, um demônio chamado pombagira, né, irmãos, ela vai usar táticas. Esse demônio vai usar táticas, vai usar artimanhas, vai usar estratégias, irmão, para tentar, né, destruir um casamento, né? Ou seja, um demônio chamado preto velho, né? Que ele é muito bom de lábia, né? Ele vai usar, meu irmão, artimanhas, estratégias, né? Ou seja, táticas, para tentar, meu irmão, né, manipular a pessoa, para tentar manipular a cabeça da pessoa. Pastor, e como que eu sou livre disso, né? Como que nós somos livres, pastor, disso, né? Me revestindo de Deus e da sua armadura no nome de Jesus, tá bom? Como, por exemplo, eu estava vendo, está até nas redes sociais aí, né? Hoje eu vi acho que uns 2 ou 3 grupos, né? As pessoas enviando um entregador, né, que chegou na casa da senhora, é até revoltante, né? Eu não sei se vocês viram. Ele foi entregar o lanche, só que a dona ia pagar no cartão, né? Aí, porque estava meio escuro, ele colocou o celular dele para filmar de baixo para cima assim, né? E ele conversando com a dona, enquanto ele conversava, ele filmava o frente e o verso do cartão para poder coronar o cartão daquela senhora, né? Então, eu pergunto para você, aquele rapaz colocou uma arma na cabeça daquela dona, sim ou não? Aquele rapaz colocou uma faca na cabeça daquela dona, sim ou não? Aquele rapaz disse para aquela dona que era um assalto, sim ou não? Mas ele roubou ela. É disso que eu estou falando para vocês, irmão. Táticas, ele usou de uma tática, né? Ele usou de uma estratégia, né? Ele usou de uma artimanha, né, para conseguir roubar aquela dona, aquela senhora.
Então, meu irmão, no dia de hoje o diabo é assim também, ele chega, né? Ele usa de uma estratégia, né? Ele usa, né, de uma tática, de uma artimanha. Começa com uma conversinha fiada, começa com carinho, começa com uma simples pergunta, e assim vai. Se eu estou revestido, meu irmão, com a armadura de Deus, eu vou conseguir ficar firme. Peraí, a pombagira está amarrada no nome de Jesus. Peraí, isso aqui, né? Ou seja, meu irmão, logo, logo você percebe, né? Se você está revestido, meu irmão, né, com a armadura, se você está revestido de Deus, né, essas estratégias, as táticas, as artimanhas, como por exemplo, né, eu estava fazendo uma visita quarta-feira, e no meio dessa visita meu telefone tocou. Aí eu falei bem assim, com licença, eu vou atender. Fui atender, você é o Alex, esposo da Simone, tal, sim, sou eu mesmo. Não, sim. Aí, aqui é o diabo ligando do inferno. Falei, amém. Sim, pode falar, diabo. Aí a pessoa bem assim, nós estamos vendendo, né, um negócio aqui e tal, o valor é R$120 e aquilo e tal, né. Aí eu falei, tudo bem, eu vou conversar com a minha esposa, aí amanhã você me liga de novo, tá? Não, esse negócio tem que ser outro, porque amanhã não dá para me ligar. Eu falei, diabo, vai pro quinto dos infernos, vai ligar pro capeta, peguei, desliguei. Ou seja, meu irmão, que instituição séria não iria ligar para mim no outro dia? Só se a pessoa for muito tapada para a pessoa não saber isso, meu irmão. Pode ser o Hospital do Câncer, pode ser o que for, meu irmão, né? Eles vão agendar lá e ligar no outro dia. Não, porque amanhã não dá para ligar, tem que ser outro, tem que ser agora. Eu falei, vai, pouquinho dos infernos. Falei, vai dar golpe no capeta, peguei e desliguei meu celular. Ou seja, irmãos, né, Deus ele está, né, Deus ele me livrou, né, daquele golpe, como por exemplo aquela outra vez em relação, né, ao aluguel aqui, o cara cronou o celular do dono do salão aqui, né, colocou a fotinha igual a dele, conversando comigo. Irmãos, eu já estava indo no banco depositar o dinheiro, né, do aluguel, já estava indo no banco depositar. A minha esposa foi tão de Deus que ela falou bem assim, por que você não liga para ele, né, para saber se é mesmo? Ele nunca pediu dinheiro assim, ele é empresário, né? Liguei para ele e falou, não, pastor, estou aqui em casa, não sou eu não. Eu falei, o celular do senhor está cronado. Então, quase. Então, meu irmão, Deus irá nos livrar dessas artimanhas. Deus irá nos livrar desse tipo de coisa, né? Se eu estiver revestido dele, revestido, meu irmão, da sua armadura, porque o diabo ele vai usar, meu irmão. Ele vai usar de tática para te derrubar. Balaão não usou de táticas, de artimanhas, né, e estratégias para poder derrubar o povo de Deus? Foi ou não foi? Usou de artimanhas, de táticas, meu irmão, ou seja, e conseguiu derrubar ele. Então, o demônio, meu irmão, ele vai agir assim também. Tanto na minha vida, quanto, meu irmão, na sua vida também, com artimanhas, com táticas, tá? E tantas outras coisas para tentar. Mas para isso, nós precisamos, irmãos, tá? Nos revestir, tá? Muitos, irmãos, não estão conseguindo ser livres no dia mau. Por quê? Porque, né, ou seja, ou no levando o diabo, porque não tem se revestido. Não tem cristão que não está se revestindo, não está se revestindo da palavra, não está se revestindo em oração, e por causa disso, meu irmão, qualquer levante do diabo, qualquer coisa, meu irmão, que acontece, derruba a pessoa. Aí talvez você me questiona, pastor, e como que eu faço para me revestir, né, se revestir da armadura de Deus? Como que eu faço para me revestir da armadura de Deus? Vamos lá saber o que nós precisamos fazer. Mas antes de nós sabermos, nós vamos tratar de algumas coisas até chegar no ponto X, aí eu falo para você, tá bom? Vamos lá, versículo 12 agora. Pedro, eu não sei qual é essa versão que eu estou usando aqui, não. Olha só, versículo 12, ó. Pois nós não lutamos contra inimigos. Se você puder acompanhar na tela, tá? Inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades no mundo espiritual, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Isso aqui todos nós estamos cansados de saber, que a nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, não é contra seu marido, não é contra sua esposa, não é contra seu filho, não é contra Beltrano, não é contra fulano, não é contra ciclano, não é contra vizinho, mas é sim no mundo espiritual, tá bom, meu irmão, tá? Quem se lembra e quem está entendendo até aqui, diga amém.
Então vamos lá, versículo 13. Eu estou acelerando porque eu quero tratar outras coisas com vocês aqui. 13, ó. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Tá? Então, meu irmão, eu só posso resistir ao inimigo, tá? No tempo, meu irmão, do mal, se eu estiver, tá, revestido dessa armadura, ou, meu irmão, revestido de Deus, tá bom? Quem está entendendo até aqui, diga amém. Qual que foi aquela versão que eu usei 5 horas, 17, Pedro? Deixa eu ver aqui. Achei aqui. Corrigida fiel. Olha só, meu irmão. Você puder acompanhar na tela? Vamos lá. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia o quê? No dia mau. E havendo feito tudo, ficai o quê? Ficai firme. Meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Eu preciso me revestir de Deus e preciso me revestir da armadura, né? Ou seja, eu preciso me revestir de Deus. Por quê? Porque, meu irmão, para que no dia mau, né, eu venha vencer o dia mau, e depois, meu irmão, que passar o dia mau, né, para que eu possa ficar firme. Eu acho que não foi essa versão que eu usei, não. Não sei se eu estou lendo o versículo errado aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui, irmão. Não é também não. É o 13, mas acho que eu li em outra versão. Deixa eu ver aqui. Não, acho que é isso mesmo, porque eu usei só essa. Mas vamos lá. Então, irmãos, funciona assim, ó, né? Para que eu possa, acompanhar na tela, e resistir no dia mau, né? E havendo feito tudo, né? Ficar firme. É mais ou menos assim, ó. É mais ou menos assim. Repita assim comigo. Diga, tudo passa. Diga mais uma vez. Diga, tudo passa. Irmão, o coronavírus vai passar. Se você está passando uma crise financeira, vai passar. Se você está desempregado, vai passar. Se você está doente, essa doença em nome de Jesus vai passar. Se você está passando por algum problema, em nome de Jesus, tudo isso aí vai passar. Só que eis a questão, meu irmão. A questão é o seguinte: como você vai estar quando esse dia mal passar? Vamos lá, como eu estou usando o Hebreus de Maus como exemplo, vamos supor que ele, né, e a irmã Sandra estão passando um dia mal no seu casamento. Preste atenção. Aí, irmãos, né, passando esse dia mal os dois. Aí vamos supor que passou o dia mal. Aí quando passou, meu irmão, o dia mal, passou, né, a crise. Aí, ô Gilmar, e aí como que está lá o casamento, né? Como está as coisas, como está lá? Oh, graças a Deus, Alex, passou tudo. Aquele tempo difícil, aquela crise passou. Mas e aí, está firme lá? Não, pastor. Não, Alex, nós separamos. Amarrado em nome de Jesus, não é só exemplo. Não, nós separamos. Ou seja, eles passaram o dia mal, mas quando passou o dia mal, eles não ficaram firmes. Quem está entendendo, diga amém. É mais ou menos assim, eu estou passando uma dificuldade aqui na empresa, mas estou passando um momento de perseguição, um momento difícil, um momento complicado, e assim, assado, aí de repente, e aí fulano, como que está lá? E aí Beltrano, como que está lá? Graças a Deus, passou tudo, graças a Deus, mas aí está firme lá, não, eu pedi conta, não, eu saí. Quem está entendendo, diga amém. A Bíblia está falando, irmão, que nós temos que, né, possa resistir o dia mal, né, e depois de resistir o dia mal, ficar firme, ou seja, depois, né, havendo feito tudo, ficar firme.
Não é só passar pela prova, irmão, é ser aprovado, como, né? Tiago diz. Como, por exemplo, tem pessoas, irmão, que ela está passando por dia mal, de ver dela grudar na anca de Deus, de ver dela se firmar, de ver dela se unir com a palavra, ficar mais firme com Deus. A pessoa, meu irmão, ela faz a distanciar. Mas vamos lá, né? E aí, fulano, aquele problema assim, aquele problema assado, aquele problema assim, dessa forma, assim. Ah, passou, mas aí está firme. Ah, eu dei uma esfriada, não estou indo na igreja mais não. Nem orar eu estou orando, nem jejuar eu estou jejuando. Já faz um bom tempo que eu vou na igreja. Ou seja, ela passou pelo dia mal, mas não ficou firme. Quem está entendendo, diga amém. Então tem muitas pessoas, irmão, né, passando pelo dia mal, mas quando o dia mal passa, a pessoa não fica firme. Foi essa versão mesmo, Pedro, que eu usei 17 horas? Foi NVT que eu usei 17 horas? Deixa eu ver aqui. Para mim tem alguma coisa diferente no versículo que eu li, é 17, deixa eu ver. Eu acho que é isso aqui mesmo, vamos lá, 13. Ó. Olha só, acompanha na tela esse mesmo versículo. Ó. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Repito assim comigo, diga, para tudo existe um tempo, tá? Um tempo do mal. Continua lendo, eu acho que foi isso aqui mesmo, ó, continua lendo aí, ó. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e o quê? Firmes. Então, depois da batalha, irmãos, é para continuar de pé e continuar firme. Quem está entendendo, diga amém. Olha só. Não, eu gostei mais da NVT mesmo. Deixa a NVT. Olha só, se não foi ela, tá bom. Olha só, vamos ler de novo. Ó. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo que do mal. Continua lendo na tela aí. Ó. Então, depois que passar tudo, depois que passar o tempo do mal, né? Olha só, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Como que eu faço para continuar de pé e firme? Você estando revestido de Deus, você estando revestido da sua armadura, ou seja, né, você estando revestido, meu irmão, da palavra e da oração. Quem está entendendo, diga amém. Tá? Para o Jumar, né, conseguir passar esse tempo do mal no seu casamento e continuar de pé e firme, ele precisa estar revestido, meu irmão, da oração e da palavra. Mas como estou usando ele como exemplo. Quem está entendendo, diga amém. Né? Às vezes tem pessoas que, e aí fulano, como que está lá? Ah, já passou aquele tempo ruim, passou. Ah, que benção, mas aí está firme lá. Não, eu vendi aquela porcaria, eu vendi tudo. Ai, não aguentava mais, enfim, e tal. Meu irmão, eu pergunto para você, para os empresários que estão aqui, né? Para os empresários que estão aqui, né? Ou seja, o senhor Breujumar só passa tempos de bonanças lá na empresa. Tem o tempo que as coisas ficam meio assim, nublado, né? Fica meio difícil, não tem? Meu irmão, pergunta para mim, qual o local que você não vai ter dor de cabeça, que você não vai ter confusão, que você não vai ter... Meu irmão, eita, meu Deus. Posso falar, irmão, sim ou não? Posso falar sim ou não? Você quer ter um trabalho, irmão, que você não vai ter trabalho, que você não vai ter dor de cabeça assim no sentido de, né, se lidar com pessoas de outra coisa, sim ou não? Trabalha com bicho, então. Trabalha com animal. Aí você não vai ter, você vai ter, né, irmão Milton? Vai ter o trabalho só de cuidar deles, mas você não vai ter trabalho deles, né, se levantar, Não, isso que eu estou falando, você vai ter o trabalho de cuidar dele, mas não vai ter o trabalho deles te dar um trabalho como dor de cabeça, ou coisa assim do tipo, perseguição, a vaca está me perseguindo, né? Não sei o que, a galinha está me perseguindo, não, né? Esse tipo de coisa você não vai ter, trabalho vai ter, né? Como eu disse, mas eu estou dizendo, em relação a isso, meu irmão, coisas espirituais, né? Ou seja, irmãos, não existe um trabalho que você vai ter
que você não vai ter dor de cabeça, não existe um trabalho que você não vai passar perseguição, não existe, meu irmão, um negócio que vai fazer, ou seja, nós temos que estar revestidos. Se nós estamos revestidos, meu irmão, nós vamos suportar, nós vamos aguentar, tá? Então, eu estando revestido, eu vou conseguir continuar de pé e firme no nome de Jesus. Você quer ver uma coisa? Vai eu bater nessa tecla de novo, mas vamos lá. Conversa com uma pessoa que desviou. Não a pessoa que está fria, tá? Eu expliquei isso aqui no estudo do Apocalipse, tá? Está frio é uma coisa e a pessoa está desviada é outra. A pessoa que se desviou é como se ela tivesse quebrado a aliança dela com Deus. E a pessoa fria, pastor? A pessoa fria, né, é mais ou menos como um casal. Ambos estão casados, mas estão frios. Não tem relação, dorme num quarto separado, e assim vai, um maltrata o outro. Ou seja, eles estão casados, mas eles continuam casados, mas eles estão frios, tá? Então tem muito cristão que está dentro da igreja, mas está frio, não ora, não jejua, não busca, mas enfim, tá? Isso aí eu expliquei no Apocalipse. Mas vamos lá falar, meu irmão, de quem quebrou a aliança, quem está desviado. Conversa com essa pessoa para você ver. Você vai ver, é uma pessoa que ela deixou de se revestir, ela deixou de orar, ela deixou de ler a Bíblia, ela deixou de revestir. Irmãos, dificilmente uma pessoa que está revestida da armadura, que está revestida de Deus, meu irmão, dificilmente uma pessoa como essa vai, meu irmão, se desviar, né? Dificilmente ela vai, meu irmão, se desviar. Ela pode passar o que for, mas ela não vai se desviar. Aí você pergunta para essa pessoa, você vai ver, a pessoa ela já não orava há muito tempo, já não jejuava há muito tempo, já não lia a Bíblia há muito tempo, já não tinha comunhão com Deus há muito tempo, tá? E outra coisa, irmão, se você é uma pessoa que está frio espiritualmente, não quebrou a sua aliança, tem que tomar cuidado. Porque, meu irmão, é em tempos frios que o diabo, ele atua. O casal que está frio daqui a pouco, né? O diabo arma uma armadilha, uma artimanha, né? Uma armadilha, né? Artimanha, qual que é as outras coisas que eu li aqui? A armadilha, né? A artimanha, ou alguma estratégia, ele consegue entrar. Né? Então, por isso, toma cuidado quem está frio, quem está, enfim. Então, irmãos, tanto eu como você, nós temos que entender isso. Você conversa com a pessoa para você ver, ela vai falar isso, que ela deixou de orar, ela deixou de jejuar, ela deixou de ler a Bíblia, ou seja, ela deixou de se revestir de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Tá? Então, não deixe de se revestir de Deus, tá? 14. Deixa eu voltar para outra versão lá. A outra versão que nós estávamos lendo, Pedro. 14. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça, o quê? Da justiça. Deixa eu te explicar aqui. Tudo isso aqui, meu irmão, é algo espiritual, tá? Porque antigamente, vamos falar de nós. Deixa quem está lá fora, tá? Nós, antigamente, você usava um crucifixo, você achava que você estava protegido. Você tinha uma imagem e você achava que aquela imagem iria proteger você, né? Você tinha os cordões que você fez, né, oferecido ao diabo, para os guias, para os Exu, né, que, entre aspas, era a sua proteção. Então, às vezes, como nós viemos de lá, a gente lê isso aqui, na nossa cabeça pode ficar um ponto de interrogação. Como assim? Né? Como assim eu vou me revestir dessa armadura? Como assim eu vou colocar esse cinto? Como assim eu vou colocar essa couraça? Como assim eu vou fazer isso? Tudo isso aqui, meu irmão, é uma ilustração espiritual. Né? Como um dia eu vi o Obreu Gilmar pregando aqui, o Obreu Gilmar ainda brincou, falou bem assim, eu não sei se foi aqui ou se foi lá na minha casa assistindo a live. Ele falou bem assim, olha só, mas vai eu contar mais um caso, né? Estou contando um caso. Ele falando isso aí, irmãos, aí eu pensando, meditando, eu também sou muito de contar casos, pastor Carlos Soares também é. Sabe por que nós contamos casos e já ajudando o Obreu Gilmar nesse sentido? Né, de, às vezes, contar caso. Quem foi o maior contador de caso, um dos maiores contadores de caso do Novo Testamento? Quem foi? Você sabe me dizer, Obreu Gilmar, quem foi? Quem foi? Quem? Jesus. Meu irmão, aquelas parábolas que ele contava era uma história com fundo real. Então ele contava um... Naquela época, né, meu irmão, ele falava
não falava caso, falava parábola. Então é claro que nós vamos falar, vou contar uma parábola, né? Vamos lá, não contar um caso, né? Jesus, né? Até porque o linguajar deles é diferente. Talvez nem exista essa palavra lá, caso, né? Mas enfim, né? Mas se fosse usar o linguajar de Jesus, eu vou contar uma parábola, né? Mas como nós estamos vivendo, há tantos anos depois, o nosso linguajar é diferente do linguajar deles, né? Eu vou contar um caso, porque quando a gente conta um caso, ou seja, uma parábola, uma história, fica mais fácil de você entender. Quem está entendendo, diga amém, né? Então, irmãos, né? Ajudando a Breujumar nesse sentido, e já falando com você também, porque às vezes tem pessoas que falam, pastor canta casa, Breujumar canta casa, Pedro canta casa, pastor Carlos Soares canta casa, missionário canta casa. Não é para ajudar você a entender como se fosse uma parábola, é uma história com fundo real, tá? Então, meu irmão, é mais ou menos assim isso aqui, né? É algo espiritual, tá, meu irmão? É algo, né? É algo que Jesus, ou seja, Paulo usou a linguagem física, mas com sentido espiritual, tá? Repitam comigo, diga, Paulo usou a linguagem física, mas com sentido espiritual. Vou te explicar, faz favor aqui, Pedro. Alguém está de cinto aí? O Breujumar está de cinto. Quem mais está de cinto? Mulher não vale, né? Porque dificilmente você vê uma mulher usando, faz favor aqui. Dificilmente você vê uma mulher usando o cinto para segurar a sua calça, né? Geralmente mulher usa cinto de enfeite, né? Mas para segurar a calça não. Geralmente quem usa cinto para segurar a calça é homem, né? O Breujumar está com cinto. Se o senhor tirar esse cinto do senhor, a calça do senhor cai? Cai não? Está firme? Cai, né? Cai ou não? Está firme? Deixa eu ver aqui. O João está de cinto também ou não? Não, né? Deixa eu ver aqui. O Breucar está de cinto também. Se eu tirar o cinto, a calça do senhor cai? Cai. Irmão, se eu tirar meu cinto, a minha calça cai também. Por quê? Né? Eu não sou como o Breujumar Fitness. Eu não sou como o Pedro Estiloso Fitness. Então, né, o missionário, o pastor Antes, sempre nos ensinava o seguinte. Como, né, a barriguinha é mais avantajada, meu corpo é mais avantajado, né, as minhas calças eu compro 2 ou 3 números maior. Então eu preciso usar cinto para poder prender. Se eu soltar meu cinto aqui, minha calça cai. Mas vamos lá para você entender. O Pedro está usando um cinto aqui grande, estiloso, né, para poder segurar sua calça. Se ele tirar esse cinto, a calça dele vai fazer o quê? Vai cair. Então vamos ler aqui. Fica aí, Pedro. Você é o nosso manequim hoje. 14 de novo. Está na tela lá, né? Olha só. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade, tá bom? E, né, a couraça, que é o peitoral, que é o que mesmo que você falou, escudo, né? Escudo, né? O peitoral, né? O peitoral, ou seja, colocando o peitoral da justiça. Então, meu irmão, fisicamente, Paulo está falando, olha, coloquem o cinto, né, da verdade e o peitoral o quê? Da justiça, fisicamente. Mas espiritualmente, o que isso significa? Presta atenção para você entender. Se o Pedro tirar o cinto, a calça dele vai fazer o quê? A calça dele vai fazer o quê? Então, meu irmão, se eu e vocês também não andar na verdade, a tendência é nós o quê? Cairmos. Por que Paulo falou que no peito, né, deve estar a couraça da justiça? Porque, meu irmão, o Pedro tem que entender, tudo isso aqui é a couraça, né? É o que mesmo? É o peitoral, tudo isso aqui, né? Por que Paulo colocou tudo isso aqui como a couraça da justiça? Por quê? Porque o Pedro, ele tem que olhar para si e ver que ele tem que ser um cristão o quê? Justo. Ele tem que ser um cristão verdadeiro, porque senão ele cai, e um cristão verdadeiro e um cristão o quê? Justo. Deixa eu te contar algo aqui, tá? Eu estava fazendo um estudo, e eu estava vendo, segundo a teologia, quando eu falar segundo a teologia, segundo a história, tá? Segundo a teologia, segundo um teólogo que eu estava vendo, presta atenção nisso aqui, meu irmão. Por que às vezes você é dizimista, ofertante fiel e você não prospera? Presta atenção nisso aqui. Ele estava explicando o seguinte, naquela parábola do Gadareno, né? Que Jesus expulsou o demônio dele, e quando Jesus expulsou o demônio dele, o que o demônio rogou? Que Jesus mandasse eles entrar onde? Nos porcos. Sim ou não? Né? Meu irmão, cerca de 2.000 porcos dá mais ou menos 500 mil. O dono daqueles porcos, ele foi dormir rico e acordou o quê? Acordou pobre.
Ou seja, o dono, né, daqueles porcos, ele foi dormir rico e acordou pobre. Por que, pastor, que o dono daqueles porcos, ele foi dormir rico e acordou pobre? Por quê, pastor? Porque funciona assim, ó. Deixa eu me lembrar da palavra aqui, meu irmão. Que eu estou de jejum e às vezes a palavra, desde manhã sem comer nada, e às vezes a palavra, ela foge. Isso mesmo. Me ajuda a lembrar essa palavra aí. Por que aquele dono dos porcos, ele foi dormir rico e acordou pobre? Sabe por quê? Porque, meu irmão, eu pergunto para você, o Breu Gilmar, professor da grade, judeu, ele come carne de porco? Então, meu irmão, o negócio daquele criador de porcos, ele era um negócio o quê? Ilícito. Ele criava porcos para poder vender, meu irmão, de uma forma o quê? Ilícita. Para aqueles desobedientes que queriam comer a carne, para estrangeiros, para tantos outros. Então o negócio dele é um negócio ilícito. Então, meu irmão, uma vez o negócio dele sendo, né, ilícito, olha só, eu anotei aqui, ó. O dono daqueles porcos foi dormir rico e acordou pobre. Por quê? Porque em Israel é proibido comer porco. Então eles criavam porcos, né? Então, meu irmão, o negócio dele era ilícito, né? Ou seja, o demônio é assim, a pessoa vai conquistando, e ele vem e leva tudo. É mais ou menos assim, presta atenção nisso aqui. Se você, meu irmão, é uma pessoa que não é justa, que não anda com o peitoral da justiça e não anda com o cinto da verdade. Se você não anda com o cinto da verdade, com o peitoral da justiça, se você é uma pessoa ilícita, toma cuidado, meu irmão, porque tudo, meu irmão, que você está conquistando, de uma hora para outra, o demônio ele vai vir e ele vai levar tudo de uma vez só. Por quê? Porque o seu negócio ou a sua atitude está sendo ilícita. Quer ver um exemplo? Né? Pastor, o vizinho meu lá, a polícia chegou lá, levou carro, levou moto, levou, pastor, isso, levou aquilo, levou não sei o quê, levou tudo. Ele estava fazendo o quê? Ele estava dando golpe, ele era estelionatário, ele fez assalto ao banco, ele fez não sei o quê. Ou seja, irmãos, por quê? Porque esse criador de porcos, ele não estava com o cinto da justiça, com o peitoral da justiça e com, né, o cinto da verdade. Por isso, meu irmão, o demônio veio e levou tudo. Meu irmão, quem é infiel, até aquilo que não tem será tirado. Como assim, pastor? Vamos supor que eu estou sendo infiel. Aí, irmãos, aconteceu uma coisa e eu preciso pagar aquela coisa. Então eu tenho que fazer, né? Eu preciso correr, preciso fazer empréstimo, preciso fazer alguma coisa para me arrumar, para poder pagar aquela coisa. Ou seja, até o que eu não tenho será tirado. Até aquilo que eu não tenho, eu tive que emprestar para poder pagar, ou seja, até aquilo que eu não tenho vai ser tirado, porque eu emprestei que poderia ser um benefício para mim, eu tive que dar. Então aquilo que eu não tinha foi tirado por causa do quê? Da infidelidade. Meu irmão, não adianta você ser um dizimista, ser um ofertante fiel, mas lá no seu negócio você age com, esqueci a palavra de novo, você age ilicitamente. Na sua empresa você age ilicitamente, com o seu funcionário você age ilicitamente, em relação ao seu casamento você é uma pessoa ilícita, em relação à sua vida espiritual você é uma pessoa ilícita, em relação, meu irmão, às suas finanças você é uma pessoa ilícita, em relação ao que você faz você é uma pessoa ilícita. Meu irmão, o diabo vai vir e vai roubar tudo. Vamos supor, estou fazendo um caixador na empresa, daqui a pouco a câmera vai lá, me pega, descobre, eu sou mandado embora por justa causa, meu irmão, não recebi sem nada, saí sem nada, porque eu estava agindo de forma ilícita. Quem está entendendo, diga amém. Então, irmãos, todo cristão, espiritualmente precisa andar com o cinto da verdade para não cair e com o peitoral da justiça. Jó, ele era um homem íntegro e reto. Por que Jó, meu irmão, ele passou pelo dia mal e depois que passou o dia mal, ele ficou de pé e ficou firme? Por quê? Porque Jó era uma pessoa justa. Jó, ele andava com o cinto da verdade e com o peitoral da justiça, que a sua esposa falou, amaldiçoe esse Deus e morre. Ela falou, tu fala como louca. Ele andava com o cinto da verdade, com o peitoral. Ou seja, meu irmão, se você quer prosperar, você quer vencer, você quer ficar de pé, então, meu irmão, aprenda, meu irmão, a andar com o cinto da verdade e com o peitoral da justiça. Quem está entendendo, diga amém.
tá? Ou seja, ande na verdade e seja uma pessoa justa. Quem entendeu, diga amém. Tá? Então vamos lá correr aqui, mas por causa do horário. Olha só, vamos lá correr aqui. Não adianta, irmãos, eu sou dizimista, sou ofertante fiel, por que eu não prospero? Porque às vezes é uma pessoa ilícita. Você consegue até juntar, mas o diabo vem e consegue levar. Por quê? Porque você é uma pessoa ilícita. Talvez o que você faz é nisso, seu negócio é nisso. Conforme você trata eles, conforme você ganha a sua vida, é de uma forma ilícita. Conforme você faz as coisas, meu irmão, de uma forma ilícita. Aí assim vai, né? Estou terminando meu estudo. Aí minha esposa começou a pesquisar, né, algumas coisas, enfim. Aí, meu irmão, mandaram uma mensagem, né? Aqui é tanto para você terminar. Eu falei, tá bom. Mas eu quero saber até quando. Não, você não entendeu, é tanto. Falei, mas como assim tanto? É tanto para você já terminar. Eu falei, mas não vou estudar não, você paga tanto e a gente já te dá. Eu falei, amigo, muito obrigado, não quero isso não. Irmão, já tem pecado demais nas minhas costas para chegar no último dia e ainda levar mais um consciente ainda negativo. Eu falei, não, obrigado, eu vou quebrar minha cabeça, mas eu vou fazer tudo certo de novo. Só já era para me ter começado, irmão, só não comecei, porque bem na semana que ia começar, minha esposa pegou Covid, tinha que ajudar a cuidar da minha nenê, meu irmão, misericórdia, não conseguiram. Mas segunda-feira eu volto novamente. Então, irmãos, ou seja, é pecado demais para mim, aí eu ajo de forma ilícita. Aí depois eu subo aqui no altar, prego santidade, cobro de vocês santidade. Aí daqui a pouco a igreja não vai, vocês não vão, por quê? Porque às vezes eu estou agindo de forma ilícita. Quem está entendendo, diga amém. Por isso, pai, por isso, mãe, tome cuidado da forma que você trata as coisas, viu? O mundo espiritual é muito mais sério do que você pensa. Não, isso aqui não tem nada a ver. Não, isso aqui não tem nada a ver. Não, isso aqui não tem nada. Não, isso aqui não tem. Aquele homem dormiu rico e acordou pobre. Então toma cuidado, tá? Vamos lá, eu não sei se vai dar tempo, irmão, mas eu vou correr para terminar aqui. Vamos lá. Versículo 15 agora, né? Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente o quê? Preparados. Ou seja, eu preciso me calçar da palavra, irmão. Como assim? Pastor, como que eu vou calçar a palavra? Não tem como. Ou seja, o que significa calçar? É você andar, meu irmão, o quê? Com a palavra. O que Davi falou, filho meu, guarda, esconde essa palavra no fundo do teu quê? Coração, e assim você terá saúde, assim você vai prosperar. Vamos supor que o obreiro Gilmar vai lá para o Lucas do Rio Verde, né? Aí chega lá, meu irmão, ele está fazendo trabalho lá, ele contrata uma pessoa, ele começa a pregar para aquela pessoa, ou seja, ele está calçado da palavra. Ele está calçado da palavra, ou seja, por que ele está pregando as boas novas? Porque ele está calçado, a palavra está com ele, está calçado, a palavra está com você. Eu não sei se o irmão Hamilton sabe, os antigos sabem, talvez os mais jovens não vão saber. Deixa eu ver um jovem homem aqui, o Pedro, eu acho que talvez o João pode saber, né? O que significa calçar o carro? Meu carro está calçado, você sabe, João, o que significa? Hã? O que significa, Pedro? Calçar o carro? Está calçado ele, vou vender, ele está calçado, hein? O que significa? Hã? Cadê outro homem jovem aqui? Outro assim, guri, né? O que significa, meu amigo? Você sabe? Hã? Aprende lá com a voz da experiência. Fazer o quê? Eu erguei o carro. Ai, meu pai. É colocar pneu novo, João. Né? Erguei o carro. Então, né, o carro está calçado, né? Como assim calçado? Colocou pneu novo, né? Os antigos que usa esse termo aí. Então, meu irmão, né? Está com a palavra, está calçado com a palavra, é andar com a palavra. Amém, meu irmão? Quem está entendendo, diga amém. Esteja calçado com a palavra. O que é estar calçado com a palavra, pastor? É você andar com a palavra, você ir no supermercado com a palavra, é você ir para o trabalho com a palavra, é você ir para casa calçado a palavra, é uma reunião familiar, você está calçado com a palavra, e assim vai, meu irmão. Está calçar, né? Calçar a palavra, é você estar andando com a palavra no nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Então vamos embora. Versículo 16, vamos lá. Meu Deus do céu, horário, meu pai. Em todas as situações, levantam o escudo da fé para deter as flechas
de fogo do maligno, ou seja, os dardos, né? Aqueles pensamentos, aquelas coisas. Como, por exemplo, hoje eu fui lá comprar, meu irmão, máscara aqui para a igreja, né? Eu já estava tão acostumado a pagar um preço na máscara, né? Que eu comprei, aí chegou na hora, no carro, eu falei, peraí, ficou mais barato, se eu comprasse 2 caixas de máscara, ia dar mais do que isso aqui. Eu comprei ainda saco de lixo para a igreja, para minha casa. Peraí, está errado, né? Aí, meu irmão, o que veio, qual foi o dardo do diabo na minha mente? Vai embora. Qual foi o dardo do diabo na minha mente? A caixa errou, fica para você. Sobrou dinheiro, fica e tal, começou a vir. Mas como eu estou revestido, meu irmão, do escudo da fé, né? Olha só, está repreendido o demônio em nome de Jesus. Isso aí vai ser cobrado dela. Ela pode perder o emprego por causa disso aí. Olha só, eu estou com o escudo, eu estou repreendendo os dardos o que na minha mente. Quem está entendendo, diga amém. Aí eu peguei a notinha, olhei novamente e vi que, por que deu um valor a menos? Porque o valor da máscara baixou. Eu falei, ainda bem, senão eu ia lá. Então, meu irmão, estar com o escudo da fé é isso, né? É quando vem um pensamento ou uma investida, você tem o poder de estar amarrado em nome de Jesus, estar repreendido, cai por terra, sai daqui, né? Ou seja, voltando lá no começo, né? Quando o diabo se levantar com uma armadilha, quando o diabo se levantar com uma artimanha, né? Quando o diabo se levantar preparando, né? Você está com o escudo para repreender, quebrar e paralisar aquilo lá no nome de Jesus, amém? Tá? É mais ou menos aquele filme de guerra, né? Que você assiste, de guerra no passado, né? Que os caras usavam o arco e flecha, e os caras, quando usavam o escudo, meu irmão, quando a flecha batia no escudo, plá, a flecha quebrava, tá? Então, é mais ou menos assim. Você está se livrando das artimanhas do diabo, tá bom? Vamos lá, versículo número 17. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tá bom? Eu preciso, né, como nós já aprendemos, andar calçado, andar com a palavra, amém? Eu preciso colocar o capacete da salvação. Por que colocar o capacete? Vem cá, Pedro, de novo, rápido, vamos lá por causa do horário. Meu Deus do céu, nem para parar o tempo, a gente pregar e depois volta o tempo, né? Por quê? Porque colocar o capacete da salvação. Porque, meu irmão, o diabo investe pesado aqui, é daqui que desce para o coração, e do coração sai para a boca, é daqui que desce para o coração, é daqui que, né, ou seja, um exemplo, o Pedro está chateado com a Cristina, ele deixou entrar aqui, aí daqui desceu para o coração, e assim vai. Se o demônio controlar aqui, meu irmão, o demônio controla todo o corpo dele. E se o demônio conseguir entrar aqui, só se o Pedro quiser, ele é liberto. Senão, enquanto está aqui, a gente consegue ajudar ele. Mas no momento que entra aqui, pastor, dá um exemplo de pessoas que o demônio entrou no coração: traficantes, homossexuais, garota de programa, lésbica, tudo isso aí o demônio já tomou o corpo da pessoa, só se a pessoa quiser para ser liberta, tá bom? Então vamos lá. Aí, por que eu tenho que estar com isso aqui? Como que é aquele versículo lá, Abreu Jumar, que até o pessoal eles questionam muito, quem está em Cristo Jesus, né? Não há condenação em que está em Cristo Jesus, né? Ou seja, isso, não há condenação em que está em Cristo Jesus. Presta atenção, não há condenação em quem está em quem? Ou seja, na palavra. Não é quem está na igreja. Tem muita gente que está na igreja, mas não está em Cristo. Então, se o Pedro está vestido com esse capacete da salvação, ele está em Cristo. Então, para o Pedro não vai haver condenação. Então, uma vez ele vestido com esse capacete, o demônio vai tentar entrar, o demônio vai tentar usar o corpo dele, o demônio vai tentar, não vai conseguir. Por quê? Porque ele está com esse capacete, né, sobre a sua cabeça. Como, por exemplo, meu Deus do céu, o horário, eu vou tentar ser o mais breve possível. Como, por exemplo, né, no Velho Testamento, em Êxodo capítulo 20, Deus ele ordenou a maldição hereditária. Só que em Ezequiel, né, no livro de Ezequiel, ele diz que não haveria mais maldição hereditária. Ele não permitiria mais a maldição hereditária acontecer, enfim, e tal. Amém, meu irmão? Então, pastor, o que acontece hoje? Hoje acontece muita repetição hereditária, que eu já expliquei para vocês, tá? O que é repetição hereditária? Vamos supor, um pai que sofre com colesterol, né? Vamos supor que o Pedro é meu filho. Meu irmão, da mesma forma que eu estou entrando na gordura, o Pedro daqui a pouco, né, estou com problema de coração, o Pedro daqui a pouco entra na gordura também, ele tá tendo a repetição, daqui a pouco ele vai ter esse problema também, tá? Mas eu já expliquei isso aqui, depois eu explico de novo, tá bom? Repetição. Mas vamos lá, voltando aqui na maldição hereditária. Meu irmão, quem está em Cristo Jesus, não há maldição hereditária. Porque se Pedro está em Cristo Jesus, ele quebrou isso aí.
Se o Pedro está com um capacete, dos filhos dele para frente, não vai haver maldição hereditária. E por que alguns casos está tendo, pastor? Porque quem não está em Cristo Jesus, meu irmão, eu sinto muito lhe dizer, o demônio vai conseguir atuar. Se a pessoa não está vestida com o capacete da salvação, o demônio ele tem esse poder, meu irmão, de trazer a maldição hereditária, tá? Por isso, meu irmão, nós temos que nos vestir com esse capacete. O que é nos vestir desse capacete? É você estar na palavra, é você ser uma pessoa salva. Quem aqui é salvo, diga amém. O que é uma pessoa salva? É quando você deixou de praticar o que você praticava antes. É você que busca andar na palavra. É você que busca se arrepender. A pessoa salva é uma pessoa liberta, tá bom? Obrigado, Pedro. Vai lá que eu já vou finalizar por causa do horário aqui. Tá? Então vamos lá. Isso, né? 18. Tá? Aqui está a resposta final de como eu me revisto de Deus e como eu me revisto da armadura. 18. Ó. Orem no quê? Orem no Espírito em todos os quê? Momentos e o quê? Ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo o quê? Todo o povo santo. Coloca a versão King James aí, Pedro. 6:18, versão King James. Põe na tela lá, vamos supor. Vamos acompanhar lá, perdão. Orai no Espírito em todas o quê? As circunstâncias, com toda petição e humildade e o quê? Insistência. Outra versão que eu não sei qual é, coloca aí, Pedro. Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica o quê? No Espírito. Então, meu irmão, dessa forma, verdadeiramente nós nos revestiremos da armadura e de Deus, investindo tempo na oração e na palavra. Amém, meu irmão? Somente estando em oração e na palavra eu consigo me manter de pé e me revestir com essa armadura no nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Então aplauda bem forte, Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, amigos de casa, Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus, amém.